Nós estamos começando essa série linda e uma série que vem na sequência da nossa semana. Eu quero dizer para os irmãos que, como pastor dessa congregação, eu estou extremamente grato a Deus por tudo que Ele fez durante essa semana. Eu quero dizer que foi aquele momento, como diz a canção, não sei se foi o céu que desceu, se foi a igreja que subiu. Foram momentos poderosos em Deus, que pareciam alguns instantes que a gente podia tocar Deus, podia tocar a glória de Deus nesse lugar. Foi um momento em que a gente se lembra do texto bíblico que diz assim: olha, eu vou fazer coisas tão grandiosas no meio de vocês, que se alguém te contasse, você não acreditaria. Foram dias de intensidade da palavra, de beleza das artes que expressam louvor a Deus. Foi um momento de nos render à adoração, momentos de festa, de ver Deus levantando pastores, presbíteros, diáconos, líderes que estão colocando as suas vidas para servir a família da fé, para exercer os seus dons. Foram dias maravilhosos. Então, quando a gente vai encerrando essa semana, para entrar justamente numa série que fala de gratidão, o nosso coração se alegra, nosso coração se derrama na presença de Deus, e nós podemos dizer: Deus tem sido tão bom, tão maravilhoso. É claro que são dias de intensidade e proporcionalmente também dias de cansaço. Às vezes as pessoas falam assim: é muito intenso, é cansativo, e é mesmo, é uma jornada. E todas as vezes que a gente quer, não é isso? Muita gente subir na montanha, e onde é que a gente é levado? É levado à exaustão, ao cansaço. Por quê? Porque é nesse lugar que a gente diz para o nosso corpo: você vai ser subjugado pela vontade de Deus e não pela minha. E às vezes na nossa vida nós estamos querendo servir a Deus no conforto dos nossos dias. E deixa eu te dizer uma coisa como pastor da sua vida: você nunca vai viver tudo que Deus tem para você no seu ambiente de conforto. É necessário que você saia. Para que o povo pudesse alcançar a terra prometida, houve um deserto, houve um momento de perplexidade. Não que a nossa conferência tenha sido um deserto, mas havia um esforço. E às vezes, sabe, a sensação que tem é que, sabe, aquela pessoa que está lá e Jesus, você imagina, Jesus passou entre nós, Jesus viveu entre nós, Jesus andou pelas estradas da Galileia, e a gente tem ido a Israel, são estradas empoeiradas, difíceis, áridas. Jesus passou por aquelas portas em Jerusalém, mas muitos que estavam ali não viram. Sabe aquela história? Jesus está atrás e a pessoa, de repente um barulho, e a pessoa está lá, Deus encarnado, Deus na terra. E as pessoas estavam distraídas com o seu dia a dia, com muitas coisas, e de repente diz: você viu aonde? Foi embora. Pelas misericórdias de Deus, não permita que você se distraia em momentos que Deus quer te aprofundar na graça, na bondade, na experiência, na vivência com o que Deus tem para a sua vida. O ano que vem vai ser poderoso. Eu já estou com o coração palpitando, esperando esses dias. Se programe. 9 a 13 de novembro de 2026, pastor, mas nem vou lembrar. Coloca na sua data, faz sua inscrição, fala assim: eu vou colocar isso na minha agenda, eu vou procurar ter um dia de folga, vou participar, porque foram dias arrebatadores. E quando a gente chega nesse momento de gratidão, de dias, ou de Thanksgiving, dia de ação de graça, é uma tradição que começa lá no século 17. Haviam cristãos chamados os protestantes, né? Aqueles que eram os puritanos, aqueles que tinham se voltado para a palavra de Deus, aqueles que tinham descoberto a beleza das Escrituras. Nós vivemos num país em que 90 e tantos % da sua população se identifica como cristão. Mas agora nós estamos vivendo em dias que há um despertamento para a palavra de Deus. A igreja evangélica, que traz essa palavra como centro, e não mais as práticas ritualistas, de tradições familiares, nos leva de volta às Escrituras Sagradas. É um despertamento, como nos dias de Esdras, dias de Neemias. Deus está despertando o seu povo para um encontro na sua palavra. Ou seja, essa palavra que dirige, que caminha a nossa vida, essa palavra que é lâmpada para que eu seja homem, para que eu seja filho, para que eu seja esposo, para que eu seja trabalhador, uma palavra que vai,
nortear, que vai fazer com que eu veja a vida a partir dela. Deus tem derramado coisas lindas e nós queremos celebrar esses dias como o dia de ação de graça. Aqueles primeiros cristãos, protestantes que vieram lá da Europa para encontrar um lugar, eles imaginavam que aquele lugar, a América, seria a terra prometida, um lugar de abundância, onde eles poderiam adorar a Deus com liberdade, sem a pressão daquilo que era o status momentâneo dos governos europeus. E eles vieram então e chegaram-se ali naquela região de Boston, uma região muito fria da América do Norte. E diz que aqueles cristãos chegaram com a expectativa de tudo aquilo que Deus iria fazer, cheio de fé, da promessa, do ânimo. É interessante imaginar que a terra prometida, muita gente fica imaginando que se a gente entrar na promessa de Deus, vai ser o lugar que eu não tenho que trabalhar, que eu não tenho que cuidar, que o pão vai cair do céu. Mas a Bíblia diz que pão cai no céu apenas quando nós estamos no deserto. Mas se você olhar lá, o processo de Deus com aquele povo que entraram na terra prometida, quando Deus tira o seu povo do Egito e entra lá em Canaã, o pão parou de cair. Então a terra prometida é uma terra de trabalho. E tem muita gente pensando que quando Deus te abençoar, a primeira coisa que Ele vai tirar da vida é a necessidade do trabalho. Não, aquele povo chegou ali na América do Norte, nos Estados Unidos, como nós temos hoje, e ali eles fizeram o quê? Tiveram que trabalhar. E trabalhar o quê? A agricultura, plantar, criar animais, subsistência. Mas houve um grande colapso. Porque aqueles primeiros cristãos que chegaram naquele navio chamado Mayflower, isso é muito icônico lá nos Estados Unidos, metade ou mais da metade deles faleceram devido ao frio, à fome, morreram. Então naquele primeiro ano foi um ano de preparar a terra, foi um ano de criar processos para poder plantar, colher e se alimentar. Em Canaã, da mesma forma, quando o povo entrou na terra prometida, Deus diz: daqui para frente, vocês vão semear a terra, vocês vão preparar a terra, vocês vão colher. Por isso que quando a gente está falando nas nossas finanças, da nossa prosperidade, há um princípio de Deus. E o princípio de Deus é fidelidade e generosidade. Porque tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então tem muita gente querendo colher aquilo que não plantou. Deus, por vezes, dá a nós aquilo que é a graça dele. A graça de Deus é dar a nós o que nós não merecíamos. Hoje nós estamos aqui celebrando aquelas primeiras famílias que chegaram nos Estados Unidos, metade delas morreram, mas houve um novo momento em que eles plantaram e colheram. E quando colheram, colheram em abundância. Então alguém disse: precisamos estabelecer um culto a Deus para dizer: te agradecemos, te agradeço a Deus. Nasce assim a tradição do culto no dia de ação de graça. Ou seja, a palavra de Deus fala que um coração grato se aproxima de Deus e também recebe das mãos de Deus aquilo que Deus tem para ele. Falar sobre gratidão é tirar dos nossos lábios a murmuração, é remover do nosso coração aquilo que está produzindo amargura, angústia. Deus está nos levando para essas próximas semanas para uma meditação que tem tudo a ver com aquilo que Ele quer encontrar no nosso coração: gratidão. Por isso que nós vamos nesses dias falar sobre gratidão. E hoje o nosso a gratidão a Deus é fundamento da nossa vida cristã. Sem um coração grato, nenhum de nós vai receber da parte de Deus. Aqueles que saíram do Egito, que entraram no deserto para chegar à terra prometida, eles não entraram na terra que Deus prometeu. Durante 40 anos peregrinaram até que aquela geração de adultos que haviam sido tirados do Egito morreram no deserto. E há uma palavra contra eles: esse povo murmura. O que significa isso? Esse povo reclama demais. Sejamos sinceros, às vezes na nossa vida, o que sai dos nossos lábios é muito mais reclamação do que alegria, do que contentamento, do que esperança em Deus, do que reconhecimento da bondade e da misericórdia de Deus. Hoje
Deus quer mudar isso na nossa vida. Por isso, lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos repetir isso juntos? Eu vou falando e você repete comigo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, quando eu começo a dizer em tudo dai graça, o fato, e a gente tem que ser honesto diante de Deus, que há coisas na nossa vida que a gente não quer dar graça, porque é dolorido, é difícil de entender. São dores, são angústias que a gente olha e fala: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus não responde às minhas orações, Deus não é tão bom como eu imaginava, Deus não é tão justo, porque eu estou vendo o ímpio prosperar enquanto eu estou aqui vivendo dias de dificuldade. Deus diz: mas você tem que aprender a dar graça em toda e qualquer situação na sua vida. A gente não entende, mas também as Escrituras dizem para nós assim: todas as coisas cooperam para o bem. Tem algumas coisas que a gente diria para Deus: passa essa, Senhor, não é verdade? A gente fala assim: me inclui fora desta, porque às vezes não tem graça nenhuma, e a gente não vê nada que eu possa aprender no dia do luto, no dia do abandono, no dia da traição, no dia do medo, no dia da falta. Mas Deus está dizendo para nós: bendize, ó minha alma, né? Então Deus está dizendo para nós: há um lugar que Deus tem para você. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E tem um texto, né, uma frase do Max Lucado, para quem conhece, é um famoso escritor. Ele diz assim: quando a gratidão se torna estilo de vida, a alegria deixa de ser uma visita e passa a ter morada permanente na nossa vida. Gente grata a Deus, grata pelas coisas mais simples, grata pelos desafios enfrentados, grata por ter que aprender o que Deus quer nos ensinar. Então a gente vai percorrer alguns tópicos hoje, para que a gente possa aprender de algumas coisas importantes. Primeira coisa, eu preciso de reconhecer Deus como fonte de todas as coisas. Todas as vezes que eu não vejo a bondade de Deus nos mesmos detalhes, eu me ensoberbeço. Eu começo a imaginar que é fruto da minha capacidade humana. E eu não estou desprezando a nossa capacidade de trabalho, de empenho, de preparação, né, de dedicação, de fazer com excelência. Isso é parte da nossa gratidão a Deus, isso é parte da nossa adoração a Deus. Como eu disse, muita gente pensa que trabalho é fruto do pecado, e na verdade salário que é o fruto do pecado. O trabalho é aquilo para o qual Deus nos criou. Se você olhar lá, Deus não tinha feito chover sobre a terra, porque não havia quem cuidasse do jardim. E Deus então criou o homem, o colocou no jardim e fez com que o jardim florescesse. Então há uma ordem de Deus para que através do que fazemos, seja adoração a Ele. Então quando eu começo a reconhecer a minha jornada, é que tudo provém de Deus, tudo vem do Senhor, do Pai das luzes, o meu coração começa a encontrar esse lugar de gratidão. Então eu vou agradecer pelas coisas mais simples da minha vida, pela nota boa que nós tiramos na escola. Ah, mas isso aí não foi Deus, eu que estudei. Você já parou para pensar que boa parte das coisas da nossa vida, que Deus está trabalhando e diz que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor e nos livram do mal? Você já parou para pensar que a Bíblia diz que nenhuma mau agouro, nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque o Senhor nos guarda? Ou seja, há um mundo invisível trabalhando em torno de nós, que às vezes a gente não se apercebe do cuidado de Deus, porque estamos envoltos demais a tentar fazer pela força do nosso braço, pela nossa capacidade, e isso traz vaidade ao nosso coração muitas vezes. Alguém que se prepara para uma prova, uma dor de barriga naquele dia tira ele de uma boa prova, não é verdade? Então ele fez de tudo certo.
Um atleta que se preparou, a vida dele dedicada durante anos para chegar a Olimpíadas, uma unha encravada tira a performance que ele preparou tanto. Então às vezes a gente não está vendo a bondade de Deus, porque nós estamos achando que fizemos as coisas certas, que cumprimos o ritual, que praticamos da maneira correta, e Deus diz: eu que cuido de você, dê graça em todo o tempo. Quando o Davi expressa, o escritor de crônica diz: tudo vem de ti, e não apenas te demos o que vem, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Quando nós estamos aqui, estamos dizendo: vamos devolver para Deus, vamos investir naquilo que é a missão de Deus. Você já parou para pensar que nós existimos porque há uma missão de Deus para nós? Que a nossa vida está focada na vontade e no propósito de Deus, e não naquilo que eu proponho para mim mesmo. E há uma missão: fazer conhecido o amor de Deus a todas as pessoas. Então quando a gente diz: vamos levantar um recurso, vamos ampliar as tendas, vamos colocar mais cadeira, isso é quem? Eu e você somos parte, porque eu já entendi que toda dádiva, tudo que está na minha vida provém de Deus. E eu sou um administrador, e agora Deus diz: agora é necessário que você invista nessa direção. Eu vou lá e coloco naquilo que Deus tem. John Stott diz uma coisa interessante, ele fala assim: quando a gratidão desaparece, a soberba assume o trono. Presta atenção nisso. Quando a gratidão desaparece da minha vida, o que fica lá? A minha soberba, a minha vaidade, o eu se torna uma coisa muito grande. Quando eu não entendo que tudo vem de Deus, eu imagino que o que eu preciso são das coisas. E aqui tem uma grande armadilha do inimigo, porque muitos de nós, na sua infantilidade e depois na sua arrogância, podemos pensar que eu estou adorando a Deus, e na verdade a minha intenção com Deus não é estar na presença de Jesus. Não diz respeito a viver a vida de Jesus para mim. Eu vejo em Jesus a possibilidade de alcançar aquilo que eu gosto tanto e que de fato é importante para mim. Ou seja, Jesus deixa de ser o centro da minha vida para ser um meio para alcançar aquilo que é o centro da minha existência. Quando eu imagino que o que falta na minha vida é um pouquinho mais de recurso, quando eu penso que na minha vida está faltando água, como aquela mulher estava cansada de buscar no poço, quando eu penso que na minha vida está faltando um homem, porque aquela mulher já tinha tido 5 maridos, e agora ela estava no 6º, e ela podia imaginar que agora, se a vida dela tivesse ajustada, ela seria feliz. E quantas vezes na nossa vida, nós estamos falando com Deus e estamos dizendo: se eu tivesse isso, eu seria feliz. Se eu não tivesse tido a família que eu tenho, eu teria sido feliz. Se eu tiver alcançado, se as pessoas reconhecessem o meu empenho, se as pessoas gostassem do meu trabalho, se eu tivesse oportunidade, olha só, eu não tive essa oportunidade, eu seria feliz. Isso tudo é idolatria na nossa vida, porque a única coisa que de fato vai trazer sentido na nossa existência é uma vida entregue totalmente a Jesus Cristo, quando Ele é centro do meu querer. Então muitos de nós estamos indo a Jesus para que Ele dê um jeito no nosso casamento, para que o meu marido não me traia mais, deixe de ser violento, para que a minha mulher largue de ser chata, seja complicada, para que os meus filhos não se envolvam nas drogas. Tudo isso vai acontecer, mas essas coisas não serão suficientes para trazer sentido na nossa vida, porque a única coisa que vai trazer no sentido da minha vida é quando eu reconheço Deus como fonte de todas as coisas. Fala assim: glória a Deus. E aí quando a gente entende isso, essa gratidão, o que acontece? A gratidão como expressão de fé e adoração. Ou seja, quando eu tenho um coração grato, é porque eu vivo pela fé. E de novo, o que acontece quando eu vivo pelo que eu vejo? O que eu vejo trabalha contra a fé. Então muitos de nós estamos esperando que Deus nos mostre para que a gente creia. Aquelas 2 irmãs, Marta e Maria, que amavam a Jesus, que serviam a Jesus, quando o irmão delas morreu, o que acontece? Jesus chega depois que ele já estava dias enterrado, e a expressão é: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido.
E Jesus diz: não se deixe levar pelo que você está vendo, ele vai viver. Então, às vezes, o que eu estou olhando para o meu negócio, para o meu empreendimento, estou dizendo: vai dar ruim, está ruim, não tem jeito. E Deus diz: não veja com os olhos da carne, olhe com os olhos da fé. É claro que tem muitas coisas que envolvem isso, a minha habilidade, a minha capacidade, as circunstâncias, eu vou ter que discernir tempo, vou saber como empreender, quando é a época de semear, quando é a época de esperar, quando é a época de regar. Há um processo de Deus, que Deus está nos ensinando, e a cada lavoura, a cada estação da nossa vida, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo os processos de Deus, de fidelidade e graça. Mas afim, o fato é, não deixe que o que você vê roube aquilo que você crê. Lembre-se que a expressão de fé e adoração vem de um coração grato. Então, quando a gente está dizendo aqui, a Ele a honra, a Ele a glória, isso é o quê? Um coração grato que diz: eu conheço Jesus, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei de onde Ele me tirou, Ele sabe das coisas que Ele removeu do meu coração, dos meus traumas, das minhas marcas, dos meus desvaneios, das minhas loucuras. Deus foi lá e entrou na minha vida, curou. Eu sou grato a Deus. Você é grato a Deus? Ou você é grato só quando tudo vai bem? Quando as coisas estão funcionando, quando seu casamento está bacana, quando seus filhos estão andando na verdade? Ou você é grato a Deus quando você não está vendo o que Ele disse que vai fazer? Quando a gente olha para isso, o nosso coração se alegra. Uma vez mais, Marcos Lucado fala assim: a adoração verdadeira começa quando a gratidão se torna mais forte do que a reclamação. Que tal a gente fazer um desafio para nós mesmos? Que essa semana que a gente começa o Thanksgiving, a gratidão na nossa vida, a gente silencie a reclamação dos nossos lábios. Porque às vezes a gente reclama que está quente demais, está frio demais, hoje choveu, esse governo está complicado, a gente reclama de tudo, a gente reclama de tudo. E esse coração não é capaz de experimentar o que Deus tem. A terceira coisa é: gratidão gera contentamento. O que é contentamento e paz? É quando eu não estou esperando a próxima coisa da minha vida para eu me sentir feliz, para que eu esteja contente, para que eu esteja completo. Às vezes as pessoas dizem: não, o dia que eu fizer a viagem, aí quando você faz a viagem, aquilo... mas tem uma viagem melhor, tem um carro melhor, tem uma faculdade mais expressiva, de mais expressão, tem uma comida melhor. Você dá graça? Você dá graça pelo alimento? Essa semana, como eu disse, foi uma semana puxada. Nós estávamos hospedando as pessoas que vieram compartilhar conosco. Nós tínhamos reuniões praticamente todas as manhãs com a liderança da igreja na nossa casa. Nós tínhamos que, no final da noite, depois de saindo daqui 10h30 da noite, sentar à mesa e desfrutar, às vezes 2 da manhã, conversando com os irmãos que estavam hospedados lá em casa. Intenso. Aí quando eu deitava no meu travesseiro, eu dizia assim: glória a Deus por esse travesseiro. Você dá graça pelo seu travesseiro? Quando você deita lá, fala assim: Senhor, obrigado. Você dá graça pelo aquilo que você come? Lá em casa, tem um prato que a Fabiana faz que eu gosto muito: arroz com ovo. Você gosta de arroz com ovo? E ela faz um risoto de ovo. Encheu a boca aqui. E é coisa mais simples do que arroz com ovo. Grato. Quando se come, fala assim: grato. Quando eu era menino, ia para a casa da minha avó, tem memória afetiva, porque a gente comia pão, tirava o miolo e punha feijão dentro. Quem já comeu pão com feijão? Só eu aqui? Não é possível. Os antigos comiam pão com feijão. É uma delícia pão com feijão. Gratidão, alegria. É lógico que a gente gosta de um churrascão, uma carne boa, né? Então, mas você dá graça em tudo, em todo o tempo? Ou é só reclamação? Só pão e ovo, só pão e feijão? Só ovo e arroz de novo? Deixa Deus trabalhar um coração que traz o quê? Contentamento, gratidão. Fala: tá bom. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele fala o quê? Eu sei viver a vida.
Eu sei ter contentamento porque eu sei viver quando eu tenho muito, mas também sei viver quando eu tenho pouco. E essas coisas não me afastam de Deus. Eu tenho um coração grato e por isso eu sou contente, eu sou pleno, eu não tenho nada que tem falta. Eu posso viver no muito e posso viver no pouco. Por isso que ele diz lá em Filipenses: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, no verso 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha só que coisa bonita. Antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Então ele está dizendo: há necessidades, ora a Deus, mas lembre-se de encerrar tudo isso com ações de graça. E o que é ações de graça? Gratidão, louvor a Deus, dizer: Deus, eu te louvo, te agradeço. O que você está querendo? Você só está agradecendo pelas coisas que você tem ou alcançou, ou você agradece? Tem uma canção que diz assim: te agradeço por me libertar, salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Quando eu entendo que Jesus entregou a vida dele, quando nós entendemos que aquela cruz era para nós, quando entendemos que aquela morte de vergonha, que nos deu a possibilidade de viver a vida de plenitude, de eternidade que Ele tem para nós. Há coisas na nossa vida que a gente não entende. Nós estávamos clamando nos últimos dias, e hoje pela manhã, recebemos a notícia, a gente estava intercedendo por uma criança, 2 aninhos, e essa manhã ela não resistiu e faleceu. Há momentos que parece que tem graça nenhuma, dá graça a Deus. Eu não compreendo. Você compreende? Eu não compreendo. Mas de uma coisa eu sei: de tudo, eu vou segurar nas mãos de Deus e descansar na bondade e na misericórdia dEle. Há momentos na nossa vida que a única coisa que resta a nós, a gente vai olhar, não vai entender, o nosso coração está constrangido, mas eu descanso na presença de Deus. Eu agradeço no dia da falta, mas também tenho um coração bom, cheio de Deus, porque senão, meu irmão, a ingratidão, olha só agora mudou. A ingratidão é a raiz do afastamento de Deus. Já vi muita gente dizendo: eu sei que Deus é bom para todo mundo, menos para mim, e por isso eu vou me afastar de Deus, estou de mal de Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam, esperam, têm expectativas em Deus, e às vezes, meu irmão, a pergunta que nós devemos fazer é: se Deus não tirou esse espinho da minha carne, o apóstolo Paulo pediu, ele diz, olha, por 3 vezes pediu para que Deus removesse de mim esse espinho, que era como o enviado de Satanás, que me esbofeteava dia e de noite. Agora imagina, o grande escritor bíblico sendo esbofeteado dia e de noite de um enviado do capeta, e Deus diz para ele o quê? Minha graça te basta. Ele está dizendo: seja um coração grato, louve, porque se você deixar que a ingratidão entre no seu coração, você vai se afastar de Deus, você precisa se afastar da comunhão, você precisa se afastar da vida que revela Deus para você. Não permita que a ingratidão, que a raiz da ingratidão te afaste do Deus vivo. Ou seja, busque o Senhor. E vamos ser sinceros, quando normalmente a gente vai se afastando, esfriando de Deus? Quando nós estamos sofrendo por alguma situação. Você já encontrou aquelas pessoas que falam: não estou bem, eu não quero sair hoje, não estou bem, não vou jantar, não estou bem, não quero te encontrar. Assim, irmão, você não veio no culto, não veio nessa semana tão linda, eu não estou bem, eu estou querendo ficar sozinho. Não, eu não estou bem, eu tenho que procurar Deus, eu tenho que estar na presença dEle, eu preciso da alegria dEle, eu preciso trazer a memória que me dá esperança. Eu não estou bem, eu preciso juntar os irmãos, falar: orem por mim, intercede, fica do meu lado, segura aqui, porque senão eu vou fazer merda. Desculpa a palavra. Por quê? Porque muitas vezes é a estratégia do Satanás para
para te afastar do centro da vontade de Deus para a sua vida. Não permita que as dores desse mundo deformem o seu coração. Que entre uma raiz de ingratidão no seu coração. Que você possa começar essa nova série comigo dizendo: eu quero dar graça a Deus, eu quero louvar a Deus, eu quero me entregar, eu quero que os meus lábios proclamem, eu quero que a minha vida declare em todo o tempo que Jesus é bom. Que a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Que aquilo que Ele vai fazer na sua vida, ninguém pode te tirar da sua vida. Não há nada que Deus começou, que Deus quer fazer na sua vida, que nem mesmo o capeta pode dizer, a não ser que você deixe que o seu coração se encha de ingratidão. Hoje é um dia especial, um dia novo. Eu queria te desafiar que essa série fosse uma série em que nós não permitemos, né, que o nosso coração se encha de ingratidão, e que nem murmuração venha dos nossos lábios. Então eu quero fazer um desafio para você, um pacto, uma aliança, para que a gente possa dizer: essa semana eu não vou reclamar. A hora que vier a palavra de reclamação dos meus lábios, eu vou dizer glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Troca o porquê. Por que eu? Por que a mim? Por que na minha casa? Por que o meu trabalho? Ao invés disso, você vai dizer: Deus, o que o Senhor está me ensinando? Para que o Senhor está produzindo isso na minha vida? Porque o Senhor está querendo me moldar. E o que é o que eu preciso aprender, que eu quero aprender logo também, porque eu também não quero ficar passando por essas dificuldades, que eu quero aprender o que o Senhor quer me ensinar. Eu não quero resistir, eu quero ser moldado pela tua mão. Quem quer ser moldado pela mão de Deus? É o melhor lugar para estar, na mão de Deus. Vamos ficar de pé. A gratidão é a vacina contra a ansiedade e contra a murmuração. Então encha seu coração de gratidão, diz: Deus não me abandonou, Deus não vai me deixar sozinho. Nós vivemos num país cristão, e quem veio da igreja romana tem uma poesia muito bonita, que recorrentemente é falada, lida: Pegadas na Areia. Quem já ouviu Pegadas na Areia? Pouquíssima gente. Pegadas na Areia é um homem que vinha andando e viu a vida dele passar como um telão. E ele observou que ele andava e percebia os passos de Jesus acompanhando a vida dele. Então haviam 4 marcas de pés na areia. Mas que ele começou a perceber que nos dias difíceis da vida dele só havia 2 pegadas. E ele disse para Deus: Deus, Senhor, nos dias mais difíceis o Senhor me abandonou. E Deus diz: não, meu filho, nesses dias eu te carreguei no colo. Deus cuida de você. Amém? Coloca a mão no seu peito. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui para dar graças a Ti, para exaltar o Teu nome, para bendizer o Seu santo nome. Dá a nós um coração grato. Tira e remove da nossa mente as palavras de reclamação, de murmuração, de maldizer, e coloca em nós uma palavra de alegria, de contentamento, de vida, através de um coração cheio de gratidão. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui hoje para dizer: remove dos nossos lábios a murmuração essa semana. Que seja uma semana de graça, uma semana de declarar a nossa total dependência e a nossa confiança no Teu amor. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Um dos passos importantes na nossa vida cristã é o batismo. E talvez você ainda não entendeu isso, e batismo não está no final da nossa jornada. O batismo está no início. O batismo é extrema-unção. Quando eu cheguei lá, já completou tudo. Não, o batismo é o início, é o meu novo nascimento. É a minha declaração que eu decidi seguir os passos de Jesus. Então, se você não passou pelo batismo, já tivemos um primeiro semestre, e às vezes as pessoas dizem: mas acabaram as camisetas. Acabaram porque a gente tem que mandar fazer, e a gente tem que saber quantas a gente vai fazer para poder, né, para saber. Então tem aqui, se você fizer a sua inscrição, você garante sua camiseta. Então faça isso, dia 30 de novembro
nós teremos o batismo. Procura lá, vai no espaço do visitante, faça a sua inscrição. Tem as salas de ensino, de estudo, tirar suas dúvidas, que acontecem nos horários de culto, e você vai saber de tudo isso. Amém? Levanta a mão bem alta e fala: obrigado, Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, porque eu tenho, porque a Bíblia diz que eu tenho, eu posso todas as coisas que a Bíblia diz que eu posso. Que o amor de Deus, a graça do Cristo Jesus, o consolo, o poder do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Tenha uma semana linda. Quarta-feira eu vou estar ministrando o culto. Tragam alguém que você ama. Vai ser um tempo poderoso de adoração. E não se esqueça, hoje apenas o Awake está com a promoção de 50%.